Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os números racionais, vendo hoje os assuntos sobre representação, a comparação e o valor absoluto dos números racionais. Vamos começar pela representação dos números racionais. O que seria essa representação? É escrevê-los na forma geométrica, é localizá-los na reta, saber que posição esse número ocupa em relação à reta. Como os números inteiros são números racionais, então nós começamos a escrita na forma geométrica, ou seja, na reta, com os números inteiros. Então, como exemplo, eu coloquei para vocês aqui, ó, do menos 4 até o 4, seguindo a ordem numérica, ó lá. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. É desse jeitinho que vocês terão que proceder todas as vezes que tiverem que localizar números racionais numa reta geométrica. E aí, eu dei como exemplo os números 1 meio, 2 terços, 5 meios e menos 1 meio. O que eu tenho que fazer com essas frações? Eu tenho que pegar o numerador, dividir pelo denominador, ou seja, transformar esse número fracionário em um número decimal. Então, se eu tenho que dividir, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1 da fração 1 meio e vou dividir pelo número 2, que é o denominador da fração 1 meio. Aí, na hora de dividir, eu vejo que 1 não dá para dividir por 2. Então, o que eu preciso fazer? Aquela historinha do zero, vírgula, para poder acrescentar uma casa decimal aqui. Então, eu mexo com uma casa decimal no quociente para aumentar casas decimais no dividendo. E aí sim, eu vou poder dividir o 10 pelo 2. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes, porque na tabuada o 5 vezes o 2 é 10 e para 10 o resto é 0, ou seja, a divisão é exata. Por isso que eu indiquei para vocês aqui, ó, que 1 meio é igual a 0,5. Então, de imediato, para a gente não ficar perdendo tempo na aula, no canal, eu já fiz as continhas e fui colocando os seus resultados. Então, na divisão de 2 por 3, eu tenho 0,6. Usando o mesmo critério, o mesmo processo de divisão que eu fiz, do 1 pelo 2. Nos 5 meios, eu tenho 2,5, então eu vou dividir o 5 pelo 2. E no menos 1 meio, eu tenho menos 0,5. Porque ao dividir 1 por 2, a gente já sabe que dá 0,5. Mas esse número é negativo, por isso menos 0,5. Então, são esses números que eu vou localizar na reta geométrica. Então, o que nós vamos ter aqui? 1 meio, como 0,5, 0,5 está entre o número 0 e 1, entre 0 e 1. Então, ele é na metade de 0 e 1. Por isso que eu coloquei 1 meio, porque nós estamos localizando a fração. A transformação é só para a gente saber que posição colocar o número fracionário. Fica muito mais fácil usando o método da divisão do que ficar dividindo em vários pedaços, né, esse trecho para encaixar qual a fração que corresponde a ele. Bom, 2 terços é 0,6. 0,6 é um pouquinho depois de 0,5. Então, ele fica um pouquinho depois de 1 meio. Por isso que eu escrevi que aqui do ladinho a fração é 2 terços. 5 meios é 2,5. Ah, aqui já tenho a parte inteira como 2. Então, eu começo no 2 e não passo de 3. Então, ele fica entre o 2 e o 3. Que é o 2,5, a metade entre 2 e 3. E aí eu escrevo a fração 5 meios. Menos 1 meio, aqui nós estamos mexendo com a parte negativa, então antes do zero. Então, entre 0 e 1, porque dá 0,5, nós temos a fração menos 1 meio bem na metade. É isso assim, simples, dessa forma que se representa geometricamente os números racionais na reta numérica. Vamos agora ver como eu posso comparar os números racionais.
E aí nós vamos entender também a lógica do quem vem antes, quem vem depois, quem é maior, quem é menor. Para compararmos então frações, eu tenho aqui dois exemplos. Um com números positivos, e outro com números negativos. Como seria isso? As frações possuem denominadores diferentes. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é reduzir as frações ao mesmo denominador. E reduzir frações ao mesmo denominador no canal foi apresentado para vocês com detalhes quando estudamos o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. E agora nós vamos mexer então com essa redução de frações aí. Então vai ficar assim. Como é que eu tiro o MMC entre os denominadores diferentes? Eu posso, tem vários métodos, um deles é esse. Eu posso decompor esses números em fatores primos. Então eu vou ver o menor número que eu começo a dividir esses dois números, ou um deles, e vou aumentando gradativamente. Então, como o número 4 é um número par, eu vou dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. O 3 não dá para dividir por 2, eu repito. E aí eu vou novamente dividir pelo número 2, porque ainda é possível dividir por 2. Ótimo, 2. E 2 dividido por 2 é 1, repito 3. Agora não dá mais por 2. O próximo número seria o número 3. Então, eu repito 1, que já chegou na redução máxima, o primeiro número, e faço a divisão de 3 por 3, que vai dar 1. Quando eu chego em 1, eu terminei de fazer a redução. E aí, eu vou apenas multiplicar os fatores que eu obtive aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o denominador que eu encontro comum a eles é o 12. E eu escrevo esse 12 como novo denominador dessas frações para poder compará-los. Aí o que eu vou fazer? O denominador que eu obtive, eu vou dividir pelo denominador dado. Então, 12 dividido por 4, 3. O resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador. Então, novamente, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. E escrevo no numerador o novo número. Depois, faço a mesma coisa com a próxima fração. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes o 7, 28. Pronto, eu já obtive a fração com os denominadores iguais e os numeradores eu vou agora comparar. Comparando só os numeradores, quem é maior e quem é menor? Olhando daqui para cá, eu vou dizer que 15 é menor do que 28. Se eu olhar daqui para cá, ou seja, da direita para a esquerda, eu vou ter que o 28 é maior do que o 15. Como eu estou lendo a partir da esquerda, então eu vou comparar a partir da esquerda e vou dizer que 15 dozeavos é menor do que 28 dozeavos. Concluindo, os 5 quartos, então, os 5 quartos é menor do que os 7 terços. Ok? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, para fazer a comparação. Vamos reduzir ao mesmo denominador. Existe também uma forma simples de resolver o MMC sem precisar fazer decomposição. Eu poderia ter multiplicado 4 pelo 3, porque eles não têm fatores comuns entre eles, né? E obter já o resultado direto 12. Então eu vou fazer por esse critério o próximo para a gente treinar algo diferente. Então vai ficar assim. Entre 3 e 5, o MMC é 15. Porque 3 vezes 5 é 15. Nem sempre, pessoal, dá certo. Cuidado, esses números não podem ter fatores em comum entre eles. Vocês têm que perceber isso. Só a experiência traz isso para vocês. Eu recomendo sempre fazer a decomposição, porque aí não tem como errar. Para quem não sabe o que é fator em comum,
que eu estou falando, que exista entre 3 e 5, ou entre 4 e 3, é um número que dentro da tabuada, dentro dessa multiplicação, porque fator é o número que está sendo multiplicado, ele seja repetível. Então, por exemplo, não tem como caber um 3 aqui dentro desse 5 na multiplicação. Por exemplo, se fosse 6, aí sim, eles seriam múltiplos. Por quê? Porque no 6 eu teria 2 vezes 3, então repetiria o 3 do 6 com o 3 que eu já tenho aqui. Aí nesse caso, convenciona-se fazer o MMC pela decomposição em fatores primos. Bom, voltando então, como deu 15, o que eu vou fazer? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes o menos 11, menos 55. Não posso esquecer do sinal. Depois, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes o 16, menos 48. Ok. Agora nós estamos trabalhando números negativos. Vejam bem. Quando eu não tenho o número negativo, e é só em módulo aqui, ó, 55 e o 48, eu diria que o 55 é maior do que o 48. Mas esses números são negativos. E quanto mais distante o número negativo estiver na representação geométrica longe do zero, menor é esse número. Sendo assim, esse número 55, ele negativo, ele é menor do que o 48. Então, eu concluo que o menos 11 terços, ele é menor do que o menos 16 quintos. Então, pessoal, prestem muita atenção. Números negativos, quanto mais distante ele estiver do zero, então tem lá a reta, eu tenho o zero, e para cá são os negativos. Quanto mais longe ele estiver do zero, menor é esse número. E quanto mais longe à direita do zero estiver o número, maior ele será. E nós vamos colocar essa conclusão para vocês daqui a pouquinho. Vamos ver valor absoluto. O valor absoluto de um número, nós já aprendemos isso em números inteiros. O valor absoluto é um número sem o sinal. E isso vale também para os números racionais. Representando na reta geométrica ou geometricamente um número racional, por exemplo, como nós fizemos hoje, menos 5 meios a gente já sabe que está entre o menos 3 e o menos 2, e os 5 meios entre 2 e 3. Eles apresentam distâncias exatamente iguais um do outro. Eles são equidistantes entre si, eles têm a mesma distância. E se compararmos isso em relação à origem, nós vamos ter que aqui é 5 meios e aqui também é 5 meios. Aí eu posso ter a ideia dessa equidistância como um valor absoluto ou módulo. Então, essa distância representada por esse número menos 5 meios e 5 meios a partir do zero é igual a 5 meios. Então, o módulo de menos 5 meios é a mesma coisa que o módulo do mais 5 meios ou apenas 5 meios, que é o próprio 5 meios, um número sem o sinal. Sempre o módulo, ele vai ser um número sem o sinal. E aí, eu posso também, nessa distância, dizer que esses números estão localizados em situações opostas. Por esse motivo, eu posso dizer que menos 5 meios é o oposto do número 5 meios. Eu posso dizer que o número 5 meios é o oposto do número menos 5 meios. Aquele menos 1 meio com 1 meio que nós tivemos hoje também, que estava localizado bem aqui na metadezinha, né? Entre o 0 e o 1. Eles também são números que apresentam distâncias iguais comparada ao zero. Eles então são números opostos. E aí o módulo desses números, ou seja, o seu valor absoluto, é igual a 1 meio. É simples assim mesmo, pessoal. E vamos agora resumir um pouco aqui para vocês
o que foi que nós falamos sobre comparação e sobre essa ideia do módulo. Eu vou pôr em forma de observação para vocês aqui. Então, de forma resumida, coloquei aqui para vocês o que eu falei para vocês em vídeo. E, se vocês quiserem, vão parando o vídeo aí e fazendo as anotações. Isso é bom vocês terem para vocês não esquecerem todas as vezes que forem estudar. Claro, todas as vezes que forem estudar, se quiserem também abrir a aula no canal para poder rever novamente, é sempre bom. Então, a comparação. Na primeira ideia que nós fizemos, para comparar, nós tínhamos frações com denominadores diferentes. Então, é isso que eu tenho que olhar, esse olhar eu tenho que ter. E quando isso acontecer, o que a gente faz? Reduz as frações a um mesmo denominador. Na segunda hipótese, se a gente for comparar, né, os números, que é na segunda fase, depois de reduzir os termos, o que a gente vai fazer? Comparar os numeradores. Então, nós vamos fazer uma comparação entre os numeradores obtidos. Eu vou até colocar no plural aqui, porque ficou faltando. E aí, nós temos, né, uma comparação entre os numeradores. Só aí eu vou dizer se as frações são iguais, menores ou maiores, porque a comparação é feita através dos sinais de desigualdade ou de igualdade. Agora, se eu tiver uma fração, ou seja, um número A, esse A, vamos pensar que ele é uma fração, que pertence aos racionais, ele vai ser menor do que uma outra fração que também pertença aos números racionais, de forma que esse A, se ele estiver do lado esquerdo do B, ele vai ser sempre menor. Então, sempre que uma fração A estiver do lado esquerdo do B, ele sempre vai ser menor do que o B. Então, o número, logicamente, que está à direita do A é maior. Então, cuidado nessas comparações. Sempre o número que vem antes é menor do que aquele que vem depois. E sendo assim, a gente vai pensar no zero. Vamos imaginar o zero aqui no meio. O que acontece com o zero? Então, todos os racionais negativos, aqueles que vêm antes do zero, eles são menores do que zero. Então, o zero é maior do que qualquer número negativo. E o zero, ele vai ser sempre menor do que qualquer número positivo, ou seja, do número que estiver à direita dele, que é o que a gente tem aqui. Então, se eu pensar no número menos 1/3, ele vai ser sempre menor do que zero, porque todos os negativos são menores do que zero. E se eu pensar no número 1/5, ele vai ser maior do que zero. Logo, o zero é menor do que 1/5. Então, o zero é menor do que qualquer número positivo. E qualquer racional negativo vai ser sempre menor do que qualquer racional positivo. O exemplo está aqui. Um menos 1/3 comparado com 1/5, ele é menor. Por quê? Porque ele é negativo. Então, quando precisa fazer uma comparação e você tem lá um número negativo e um positivo, nem precisa perder tempo de ficar fazendo MMC entre os denominadores diferentes. Já pode direto escrever que o número é menor. Exercícios para que nós possamos corrigi-lo na quarta-feira. Porque quem está entrando no canal agora, as nossas aulas são gravadas aos domingos, onde nós colocamos o conteúdo como agora, propomos exercícios e na quarta-feira eles são corrigidos e comentados tudo de novo, como se fosse uma aula explicativa, expositiva para vocês. Então, exercícios, pessoal. O exercício proposto para vocês, primeiro, vai ser sobre representação geométrica. Então, ele diz assim, ó, desenhe uma reta e adote como unidade o centímetro. Isso é óbvio, né? Nós estamos pensando em pegar uma régua e acompanhar as unidades de medida da régua, que é o centímetro. Aí pede para localizar na reta que vai ser desenhada, né,
os pontos de 0 até 5 e depois de menos 1 até menos 5. E aí, depois disso, marcar as frações dadas aqui e esses dois números decimais, que nada mais são do que frações também. Basta transformar o decimal em fração, conforme a gente já tem no canal aulas sobre isso, quando aprendemos frações de números naturais e frações relacionadas aos números inteiros. Então, mais 1/2, menos 3/2, mais 7/10, menos 7/10, 7/3, menos 7/3, 15/4, menos 15/4, mais 1,5 e menos 3,5. Lembrando a aula de hoje, para localizar na reta números fracionários, eu tenho que transformá-los em números decimais. Só assim eu vou saber entre que pontos da reta essa fração estará. Alguns nós já temos até o cálculo da aula de hoje que poderiam ser aproveitados, como por exemplo aqui, 1 dividido por 2, a gente já sabe que é 0,5, que 3 dividido por 2 é 1,5. E aqui nós não temos contas hoje feitas, né? Mas é fácil de saber que 7/10 é a mesma coisa que 0,7. Que menos 7/10 também é 0,7, só que negativo, e assim sucessivamente. Ficam os outros para a gente comentar na quarta-feira. Exercício 2. Dê o oposto de cada número racional. Exercício 2. 8/3, 9/2, menos 13/4, menos 7/5, 8,76 e menos 1,72. Então, lembrando que é o oposto, e vocês vão aplicar aqui, dado na aula de hoje, baseado até na reta geométrica para vocês. Dê o valor de módulo do mais 7/11, módulo do menos 7/11, módulo do mais 5/4, módulo do menos 9/11, módulo do menos 0,5 e módulo do 5,47. Também foi falado com vocês hoje sobre módulo e o que estaria representando aqui. Aí na quarta-feira nós vamos corrigir esses exercícios. E exercício 4. Complete com símbolos menor, igual ou maior. Então nós temos lá 1/2 e 2/4, então aqui nesse meinho vai colocar se é menor, se é igual ou se é maior. 3/5 e 7/5, menos 9/7 e 5/7, menos 1/10 e menos 7/10, menos 1/3 e menos 3/9, menos 1/3 e 0, 2/5 e menos 4/3 e 7/4 com 7/3. Usando os conhecimentos que nós vimos na aula de hoje, que é, quando os denominadores são diferentes, reduz ao mesmo denominador. Quando existem sinais diferentes, observem isso, porque um vai ser maior, o outro vai ser menor. Então observem bem esses detalhes e na quarta-feira nós iremos corrigi-los. Até lá, pessoal! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.